Estamos aqui na Vila Romana para o Papo de Boqueiro número 7 com Dalete Cunha, montadora. Tudo bom, Dalete? Tudo bem, e você? A Dalete é conhecida na Boca como Baixinha. Dalete, como que você chegou na Boca Paulista? Foi através do Robertinho, do Roberto Leme. E ele era seu marido na época, certo? Na época ele não era marido, era namorado, depois virou noivo e depois a gente se casou e continuamos trabalhando juntos. Trabalhamos muito juntos. E como que era normalmente a edição? Ele trabalhava com a imagem e você com o som, era isso? Então, porque eu comecei no cinema trabalhando no estúdio de dublagem de filmes na IC São Paulo. E lá eu fiquei 10 anos, me especializei muito em som, né? De lá eu fui para a Sonima, trabalhei era assistente, inclusive assistente do Roberto na Sonima. E lá eu não só sonorizava, como montava negativos, né? E dali foi um pulo para a Boca, né? Porque o Roberto pegava trabalhos na Boca me chamava para fazer a parte de som para ele. Porque ele não tem muita paciência de trabalhar com som. Uhum. Entendeu? E foi dessa forma que eu cheguei. E como que era o lado profissional dele, a dedicação do Roberto? O Roberto era um grande montador. E para mim, olha, sem menosprezar ninguém, para mim foi o melhor de todos eles. Uhum. De todos nós, eu acredito. E como que eram os bastidores da empresa ProdSul que o Roberto mantinha com o Gaúcho, com o Covedo? Olha, eu não tinha tanto contato assim com a ProDesul, porque eu tinha meus trabalhos também fora da Boca, porque eu não fazia só longa-metragem, eu fazia comerciais também, né? Uhum. Trabalhei muito tempo fazendo comerciais também. Então eu tinha assim um contato assim não tão presente, né? Eu ia Uhum. de vez em quando lá, fazia participar de uma reunião ou outra, sabia o que eles estavam fazendo aqui e ali, mas participar diretamente, a não ser ajudar a pagar contas, ajudei muito a pagar contas da Uhum. produção, mas foi mais dessa forma. E tinha uma história que eles distribuíram um filme soviético, não tem? Foi uma coisa muito maluca dos dois, né? Porque em plena ditadura militar, perseguidos, já tinham sido presos e Uhum. torturados. De repente resolveram abrir uma distribuidora, uma exibidora. Eles tinham. A Produção foi produtora, distribuidora e exibidora. Uhum. Então eles começaram a, de repente, distribuir filmes russos. Era uma coisa de maluco, né? Uhum. Até que um dia chegou a Polícia Federal lá e levou tudo, né? E como que era o relacionamento eh, seu e do Roberto com a família Massaini? Vocês foram muito próximos Muito, muito próximo do Aníbal, principalmente do Aníbal, né? O Roberto era muito amigo do Massaíne. E foi através do Roberto que eu cheguei na Cinedistra, né? Uhum. E trabalhei muito. E a maioria dos filmes que eu trabalhei em longa foi com os Massaíne. Com o pai, com o filho. Então, até 2000. Trabalhei com o Aníbal até 2000. Daí nós brigamos no filme do Pelé. E não, aí nunca mais eu quis saber trabalhar com ele. E aí nem ele comigo. E como que era trabalhar com o Massaini? Ele é muito exigente, com o técnico? Como que era, Danete? Um pouquinho. Olha, o pai ele não se envolvia tanto assim na área técnica. O Massaíne, qual era o Massaíne, como é que ele fazia? Na ideia dele, na concepção dele, ele contratava os melhores técnicos do mercado. Uhum. Então ele deixava por conta dos técnicos, ele não se envolvia. O Massaíne nunca via na moviola, por exemplo, na sala da moviola. O seu Oswaldo, isso você está O seu falando? Oswaldo, Uhum. o Massaíne pai. Uhum. Agora o Aníbal era um curtidor, né? O Aníbal participava muito, porque ele curtia, o Aníbal gostava muito do que fazia, né? Uhum. Então ele curtia muito, ele se envolvia muito na montagem. E depois do filme pronto, com cópia, aí ele vinha pedir para fazer cortes, e corte na cópia, no negativo. Eu fiz muito isso para o Aníbal. Uhum. Muito, muito. E quais vocês acreditam que sejam os melhores trabalhos seus e do Roberto? Quais filmes que você acha que sejam mais representativos que vocês trabalharam, Danete? Olha, eu não sei dizer para você o que me representaram mais. Que eu fiz, a maioria foram chanchadas, né? Uhum. Mas e muitas produzidas pelo Massaíne. Eram grandes produções, o Aníbal sempre foi muito caprichoso nas produções dele, né? Uhum. E eu fiz assim, o Bem Dotado, o Homem de Itu, que eu gostei muito de fazer. Uhum. Um trabalho que eu gostei muito de fazer foi A Noite dos Duros, Uhum. do, Do do, Adriano. do Adriano. Então tem trabalhos. Agora o Robertinho já tem coisas mais sérias, né? Uhum. Tipo o
Marginal, né? Do Manga, do O Carlos Marginal Manga. do Manga, o Independência ou Morte, o Uhum, Robertinho que montou, apesar que parece que não tem o nome dele, né, como montador, né, uhum. mas foi ele que montou o Independência. E o Independência ou Morte, eu montei uma versão de 20 minutos do Ah, Independência. Inclusive eu tenho uma cópia dela, em Super 8. E, Dalete, o que que a Rua do Triunfo significou na sua vida, na sua trajetória? Foi minha faculdade de cinema. Foi quando eu comecei, quando eu já trabalhava já no cinema, né, com o Roberto, eu tinha intenção de prestar USP, né, a ECA, Uhum, né. Até que um dia o Augusto Cervantes me pediu um favor para dar uma olhadinha no filme dele que estava muito enrolado na montagem do filme. O diretor e montador não se entendiam, né? uhum, Aí, assim, meio a meio, assim, por baixo do pano, eu fui dar uma olhada para ele, né? E constatei logo de cara que o montador não sabia o que estava fazendo. uhum, E aí eu descobri que o montador era um professor da USP que ia me dar aula se eu entrasse na USP. Foi quando uhum, eu desisti da faculdade. E aí eu falei, a minha faculdade vai ser na Boca. uhum, Eu já tinha trabalhado 10 anos com som, na IC São Paulo. Trabalhei um ano na Sonima com comerciais, me envolvi muito com a área técnica, da, uhum, da, não só não da filmagem, mas de toda a finalização de um filme, né? Eu montava negativo, eu que programava as trucagens dos comerciais. Então, eu me envolvi muito. Então, para mim, eu costumo dizer que a IC, para mim, foi uma escola. uhum. A Sonima foi Estágio. um estágio, não digo um estágio, como se fosse um cursinho, né? Para Uhum, ingressar na faculdade. E a Boca foi a minha faculdade. uhum, Quando eu vi o filme do Cervantes, aquela confusão toda do montador, que acusava o diretor que, não, que tinha filmado tudo errado e não era verdade, o uhum, problema estava nele, a conclusão que eu cheguei, falei para o Augusto esse dia, falei assim, ó, no elevador, me lembro até hoje, disse, Augusto, você conseguiu me jogar um balde de água fria na minha cabeça, porque eu estava me preparando para prestar a USP, estou desistindo agora. uhum, A minha faculdade vai ser aqui na Boca. Então eu trabalhei com grandes diretores, né? uhum, Anselmo Duarte, o Carlos Manga, que eu trabalhei uhum. no Marginal também fiz. É, é, offline eu fui assistente de montagem Do do Marginal. Marginal. Eu trabalhei com o Silvio D'abreu, no Mulher Objeto. Uhum, Trabalhei com o Pelé Os Trovadinhas do Anselmo. uhum, O Pelé Os Trovadinhas eu não queria pegar o trabalho, porque eu já tinha parado aquele ano, né? Tinha trabalhado muito. O Anselmo foi me buscar na minha casa, eu morava aqui perto, na Vespasiano. uhum, Um dia o Anselmo chegou na minha casa e falou assim, não, você vai fazer meu filme, tem que ser você. Então eu trabalhei com Mulher Amada Amante, Do Cláudio do Cunha. Cláudio Cunha. Então Clássico. eu tive vários trabalhos assim, muito bons, assim, sabe? Uhum, Mas sempre nessa parte de assistência e edição de som. uhum, Aí agora, filme que eu montei, foi a assinatura minha, foi El Celibato, que foi um filme boliviano, uma coprodução Bolívia-Brasil, uhum, que esse eu editei e assinei o filme. Porque eu não tinha muito tempo de pegar trabalhos assim grandes para fazer, sabe, uhum, Matheus? Eu trabalhava muito, fazia muito comercial paralelo, que é uhum, o que realmente me sustentava, né? uhum, Porque você sabe que o cinema brasileiro é pobre, né? Sempre foi. E o comercial é que me segurava a onda de pagar minhas contas, uhum. né? E fala um pouco, o Roberto tinha um grande nome na época, ele chegou até a ganhar prêmios, né, O Dalete? Roberto ganhou vários E prêmios. por que que ele não ia buscar os prêmios, Galete? Como que é essa O história? Roberto ele tinha aversão a prêmio, como o Gaúcho também tem. É Uhum, coisa deles, né? O Roberto, quando ele ganhou o filme do Marginal, ele não queria buscar. Ele ganhou o governador do estado, ia ter uma festa no Palácio do Governo, ele não queria nem ir. Eu obriguei o Roberto a ir porque tinha um prêmio bom em dinheiro na época. Eu falei, pelo menos você vai para poder pegar esse dinheiro que a gente está precisando dele. aham, Então ele foi a contragosto. O Gaúcho depois fez até um quadro do prêmio, né, do é, diploma que ele recebeu. O dia que ele viu na parede da minha sala, ele ficou muito bravo. Ele falou assim, se você gostou que eu ganhei esse prêmio, tira isso da parede, que eu não quero ver isso na minha frente. O Roberto tinha versão. Se vocês forem procurar levantar a história do Roberto, vocês vão ver que ele tem muito premiado. Ele tem muitos prêmios.
E muita gente chama assim a Rua do Triunfo de Boca do Lixo e tal. Isso te causa algum incômodo, Danete? Atualmente me causa. Na época era coisa normal, né? Vou lá para a boca, mas ninguém nunca se falava a boca do lixo. Uhum, Porque ali era frequentado por pessoal de cinema, prostitutas e trombadinhas, aparecia alguns assim. Mas existia um respeito muito grande entre as classes ali. uhum, Todo mundo se respeitava, ninguém mexia com ninguém ali. E todo mundo se vivia assim, em perfeita harmonia ali na boca. Era como se fosse uma grande família, sabe? Era uma coisa muito uhum. estranha, aquela coisa na boca. Você entrava ali naquele quarteirão ali da Gusmões com a Vitória, ali eu já estava em casa. Chegava ali e falava, cheguei em casa. Eu saía dali da boca de madrugada, sozinha, ia a pé até São João, pegar uma condução, porque ali você não conseguia condução. Nunca tive problema, nunca ninguém mexeu comigo, assim, Uhum. sabe, de violência. E mesmo depois que já tinha Cracolândia, quando estava fazendo o filme do Aníbal, o filme do, o filme do que eu editei também, o filme do Fauzi, né, o Ritual da Morte, Uhum. que eu fiz uma reedição daquele filme, né? Reeditei também o filme do Wilson Rodrigues, que foi o Gato de Botas. Gato de Bola, filme É, infantil. esse eu reeditei esse filme todinho. Depois aí, o, o, por motivos financeiros que o Wilson parou de pagar, né? Parei o trabalho também. Depois o Valtinho parece que acabou o trabalho. E, Danete, e o Fauzi, como que era trabalhar com ele? Você chegou a trabalhar com ele? O Fausto é uma pessoa difícil. Uma pessoa difícil, mas um senhor diretor, viu? Uhum, Um grande diretor. O cara conhece, o cara sabe. Aquele jeitão dele fechadão, assim e tal. Eu me entrosei muito com o Fausto. uhum, Eu achei que não ia me entrosar com ele, porque ele tinha a fama do Fausto, todo mundo conhece, né? Aquele cara fechadão, né? Que não é simpático, as pessoas parecem que não têm muita simpatia pelo Fausto. Também ele nem parece muita questão de ser simpático. Mas eu trabalhei com ele, foi uma experiência muito boa. Muito boa. Foi quando eu conheci o Fausto diretor de verdade. uhum. O cara, olha, é da hora, viu? Danete, Respeito muito. Danete, só pra gente encerrar, eu queria que você, como mulher, me falasse assim, se aquele ambiente da Boca era muito machista, como que era você como mulher estar lá dentro? O cinema era muito machista, né? Sempre foi. Eu acho que até hoje ainda é, porque se você vê os filmes, tem 10 papéis para homens e um para mulher quando tem. Uhum, Então o cinema sempre foi muito machista. Na Boca, quando nós começamos a brigar pela, pela, pelo reconhecimento profissional do governo, que nós não éramos reconhecidos profissionalmente, não tínhamos carteira assinada, né? Não tínhamos reconhecimento nenhum. Nós começamos a brigar e eu participei de todo esse movimento do sindicato dos artistas, né, do SATED, né? Que era lá que a gente se reunia de madrugada, né? uhum, Fugindo da polícia, né? E quando o governo reconheceu as nossas profissões, né? De cinema, teatro, televisão, circo, uhum, tudo, né? O sindicato não queria me dar a minha carteira de montador, e sim de assistente. uhum, Eu tive uma briga muito feia com o sindicato, porque não queria me reconhecer de jeito nenhum. Eu já tinha filme feito já para o exterior, eu já tinha trabalhado muito comercial, já tinha feito muito trabalho, já tinha coisa de 78, mais ou menos, eu já tinha uns 15 anos como profissional. uhum. E não aceitavam. Quando eu ia no sindicato buscar minha carteirinha, a minha carteira do sindicato, estava lá, assistente de montagem. E eu rasgava na frente deles, eu não aceito, eu não sou assistente. Nós Uhum, éramos poucas mulheres, né? Nós éramos umas 4 ou 5 só, né? uhum. Eu, a Vilma, a Lupe, a mulher do Mujica, Ah, a Nilce, Nilce e tinha a Jovita. a Jovita, A sim, sim. Jovita era umas 4, umas 5. Mas eu acho que para conseguir o DRT, eu acredito que eu fui a primeira. Se não Uhum, for, talvez tenha sido a primeira e única. Não sei se as outras correram atrás para conseguir um DRT de montadora. Eu tenho na minha carteira profissional montadora
registrada como artista, né, Uhum. como montador de filmes na função de artista. Então, está assim na minha carteira profissional, meu DRT. E depois disso eu tive também, peguei DRT também de radialista, porque eu trabalhei com dublagem anos, e era considerado radialista, né, na época, né? Hoje não, hoje é artista. E meu DRT também no Sindicato dos Técnicos de Cinema. E Uhum. fora isso eu tenho eu faço parte da API, que é a Associação Paulista de Imprensa, que fui descobrir pela API depois de muito tempo, que a nossa profissão de editores também é conhecido como jornalista. Uhum. Mas eu não peguei meu MTB até hoje por relaxamento. Tá certo. Dalete, era mais ou menos isso. Eu te agradeço, viu? Espero que tenha ficado bom.